Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí ao canal do Felas e hoje a gente vai falar de italiano, como sempre, que fizeram sucesso ou não, mas que tiveram passagens importantes em grandes clubes na Europa, fora do futebol italiano. Como vocês sabem, os jogadores aqui da Itália têm uma tradição de longa data de jogarem no campeonato local. Geralmente, os jogadores italianos jogam dentro da Itália, beleza? Isso vem mudando ao longo dos tempos, mais recentemente tem mudado, mas antigamente era muito tradicional a própria seleção da Itália convocar jogadores que atuam somente dentro da Itália. Tranquilo? Então na nossa lista hoje nós vamos trazer alguns nomes, alguns jogadores que deram certo, outros que não tanto, apenas em grandes clubes fora da Itália, beleza? Por exemplo, a MLS, onde passou e passam ainda jogadores, hoje atuam por lá, por exemplo, Bernardeschi, Chiellini, em si a gente não vai trazer, somente em grandes clubes da Europa. Fechou? Antes de nós ir para nossa lista, peço para vocês curtir, comentar, ver o que vocês acham desse tipo de conteúdo. Tem vários outros nomes que ficaram de fora, a gente pode fazer parte 2, parte 3. Mas dá uma moral pro canal, o canal tá crescendo, é novo e vamos aí, rapaziada. Valeu! Nós vamos iniciar essa trajetória falando de Luca Toni. Quem lembra dele? Ele que foi campeão do mundo com a Itália, tá, em 2006. Em 2006 ainda, jogando pela Fiorentina, ele ganha a chuteira de ouro da Europa, ou seja, foi o jogador que mais fez gols dentre todas as ligas importantes da Europa, tá? E em 2007 ele sai da Fiorentina e chega até o Bayern de Munique. Ele vai se aventurar na Alemanha, ele que é contratado e chega junto com Franck Ribéry, o francês, ambos foram contratados juntos na temporada 2007-2008, ou seja, em sua primeira aventura na Alemanha, ele é artilheiro da Bundesliga, cara, fazendo muitos gols, tá? E tendo bastante sucesso entre os torcedores. Porém, aí vem o problema. Na segunda temporada, com a chegada do treinador Van Gaal, ele fica no banco, tem problemas de entrosamento com o restante do time, com o treinador, briga com o elenco e acaba sendo emprestado à Roma. Foi praticamente dispensado do Bayern, cara. Ele fez um total de 60 jogos com a camisa do Bayern e anotou 38 gols, cara, o que não é pouco, tá? Dá uma média de mais de 0,5, ou seja, a cada dois jogos, Luca Toni marcava um gol com a camisa do Bayern, cara. E por problemas de relacionamento, ele acaba saindo do clube. Ele joga de 2007 até 2010 no Bayern, apesar de ter passado pela Roma por empréstimo. Então ele joga apenas 2 temporadas praticamente. A primeira é que ele é artilheiro e a segunda que ele acaba saindo. No próximo nome da nossa lista, a gente vai falar de Gianfranco Zola. Quem lembra do Zola, cara? O Zola foi um meio-campista que jogou praticamente a carreira toda na Premier League, tá? Ele que ganhou o apelido, inclusive, de Magic Box, caixa mágica, pois com sua habilidade de dribles e passes precisos, sempre tirava algo misterioso da caixa, digamos assim. O Zola, ele passa por times menores da Itália. Ele joga de 89 a 93 no Napoli, de 93 a 96 pelo Parma, onde ele chega no Chelsea para a próxima temporada 96-97. Em 97, ele já na primeira temporada dele, ele ganha a Copa da Inglaterra, tá, com o Chelsea. Foi o primeiro título de expressão do Chelsea depois de 26 anos. Lembrando, rapaziada, é um Chelsea de outra época, tá? Não é o Chelsea de hoje, milionário. E ele é eleito o melhor jogador da Inglaterra daquele ano. Ao total, ele consegue 6 títulos pelo Chelsea, ele joga de 96 a 2003 e foram 311 jogos com a camisa do Chelsea, fazendo 80 gols. É bastante coisa. Quem lembra do Zola? Próximo nome da nossa lista, um jogador atual, hoje ele é o atual artilheiro da Itália, tá? Ele que detém o recorde de maior número de gols marcados na Série A é o Ciro Immobile, ou Ciro Immobile, como vocês preferirem. Hoje está com 33 anos, empilha gols com a Lazio e lembrando, ele que teve uma passagem bem no começo pela Juventus, apenas 5 jogos, ainda menino, acaba sendo emprestado, beleza? Depois, em 2012 e 2013, ele passa para o Genoa, faz apenas 5 gols e vai mal. Em 2013 e 2014, ele chega até o Torino. E, incrivelmente, ele vira artilheiro da Itália, marca 23 gols naquele campeonato e chama a atenção de alguns clubes europeus. Em 2014, ele vai para o Borussia,
chega como grande contratação do Borussia para aquela temporada e vai mal. Marca apenas 10 gols, acaba sendo emprestado na temporada seguinte para o Sevilla, onde faz apenas 4 gols, vai mal também e vira uma aposta da Lazio em 2016. Bom, o resto da história vocês já sabem, ele está na Lazio desde 2016 e já tem mais de 200 gols marcados com a camisa da Lazio, beleza? Próximo nome da nossa lista, de italiano que joga no exterior, esse sim, joga praticamente a carreira toda, é um jogador recente, vocês sabem, vocês conhecem, que é Verratti, cara. O Verratti hoje tem 30 anos, tá? E a história dele começa lá no Pescara. Quem conhece o clube Pescara? Na temporada 2010-2011, o Pescara volta para a Série B, ou seja, o Verratti joga a Série C daquele Pescara, beleza? Em 2011 e 2012, o Pescara é campeão da Série B, Verratti é eleito o melhor jogador do torneio e é considerado uma das maiores promessas do italiano, tá? Aquele mesmo Pescara, só para vocês terem ideia, era formado por Verratti, Ciro Immobile e Insigne jogando junto. Olha esse time na Série C, cara, que foi para C, para B, campeão da Série B. E, enfim, no final do torneio, ele é considerado o melhor jovem italiano. Em 2012, chama a atenção do PSG, que compra por 12 milhões aproximadamente, tá? Hoje, quanto vale o Verratti aí? E já tem mais de 400 jogos com a camisa do PSG, é uma afirmação, é uma realidade, todo mundo sabe a história, beleza? Próximo nome da nossa lista, esse tem uma história um pouco longa, um pouco triste também, que é Mario Balotelli, cara. O Balotelli, a gente pode fazer um vídeo especial dele, se fosse o caso, tá? Mas ele tem uma história muito triste, ele que é filho de ganeses, tá? E a família Balotelli o criou, o adotou quando ele era lá nenenzinho, que os pais não tinham condição de pagar um tratamento que os médicos diziam que ele tinha pouca chance de sobreviver e acabou dando ele para adoção. Anos depois, os pais queriam ter contato com ele, quando ele começou a ter alguma fama, e aí ele negou. Ele falou que era por interesse, que os pais dele são a família Balotelli, que ele se sente italiano. Enfim, é uma história interessante dele, tá? Óbvio que isso não justifica todos os erros que ele vem cometer no futuro. Mas vamos lá, ele surge bem na Inter de Milão, muito bem marcando gols, tá? Isso na temporada 2007-2008. No ano seguinte, já em 2008-2009, se desentende com o recém-técnico Mourinho, e que inclusive o Mourinho faz uma declaração importante, tá? Que ele fala: um rapaz como ele não pode se permitir de treinar menos do que jogadores como Figo, Córdoba e Zanetti. Falando de Balotelli, que não se dedicava aos treinamentos. Em 2009 e 2010, com a chegada de Samuel Eto'o na Inter, vocês sabem a história, a Inter vence a campeã da Champions, ele perde ainda mais espaço e vai para o Manchester City com Roberto Mancini, que foi o técnico que lançou ele na Inter, cara. Já no final de 2010, ele ganha o prêmio de Golden Boy e declara, polêmico aí também, que somente Messi, 2010, aí já tinha Cristiano Ronaldo em atividade. Em 2010 ele declara que apenas Messi era um pouquinho melhor do que ele no mundo. Olha aí, rapaziada. Enfim, no ano de 2011 ele volta para a Itália, o Milan o contrata. Que a gente sabe a história, mais polêmicas por aí. Em 2014, ele vai para o Liverpool. O Liverpool traz ele, após boas passagens com o Milan, apesar de polêmicas, mas boas passagens, e no Liverpool não é diferente. Faz vídeo em rede social, descontente por estar na reserva, e não vai bem novamente. Volta para o Milan por empréstimo, onde também não vai bem na segunda passagem, enfim, se torna um andarilho da bola. Recentemente ele estava jogando no Sion, da Suíça, nessa última temporada, onde acaba rebaixado. Lembrando que o campeonato suíço rebaixa apenas o último colocado do campeonato. E sim, ele foi o último colocado do campeonato. Triste história de Balotelli. Próximo nome da nossa lista, Donnarumma, ele que era para ser um grande ídolo do Milan e acaba sendo um traidor. A gente conta um pouquinho mais essa história. Ele é cria da base do Milan e joga muita bola. Após um mau desempenho do titular Diego Lopes, o espanhol, ele estreia em outubro de 2015 com apenas se tornando um dos mais jovens jogadores a estrear no Milan. Em 2016, se torna assim o mais jovem a defender a seleção em um século, nos últimos 100 anos. Em 2021, 5 anos depois, com o contrato encerrando, recusou diversas propostas de renovação com o Milan,
junto ao polêmico empresário Mino Raiola, decide fechar com o PSG. E após isso ele é odiado pela torcida, diversas faixas de traidor, de mercenário, enfim. Ele que faz de 251 jogos com a camisa do Milan, com 88 clean sheets. Não é pouca coisa. Atualmente defende o PSG, todo mundo sabe da qualidade de Donnarumma, beleza? E o último nome da nossa lista, esse é um pouquinho mais velho, mas não menos polêmico, também goleiro, também ligado ao Milan. Quem lembra dele? Abbiati, o grandalhão de 1,92 m. Enfim, Abbiati contando um pouquinho da sua história. Ele se profissionaliza no Monza, sim, lá antigamente, e ganha destaque mesmo no Milan, onde ele joga de 98 até 2016, tá? Entre empréstimos, não somente no Milan. Ele que sempre foi um reserva de luxo, tá? Sempre foi um pouquinho ofuscado pela presença, principalmente dos anos de brilho do Dida, por exemplo, tá? Enfim. Na Champions de 2002, 2013, ele fazia parte daquele elenco, tá? Em 2008, antes disso, aliás, depois disso, ele joga pelo Atlético de Madrid. Quem lembra dele se aventurando fora da Itália? Ele faz apenas 21 jogos, ele declara que gostaria de permanecer, afinal de contas estava se adaptando bem ao Atlético de Madrid, mas o Milan o chama, tá? De volta. Em 2008, ele tem declarações bem polêmicas, onde ele fala que ele não tem vergonha de proclamar as minhas convicções políticas. Eu sou um idealista do fascismo. É isso aí. Como a pátria e os valores da religião católica e tudo mais. Abbiati, que não menos polêmico que os outros nomes da lista, carimba aqui o nosso último nome de andarilho italiano. Enfim, vários nomes ficaram de fora, como por exemplo Zambrotta, campeão com o Barcelona, Cannavaro, que chega ao Real Madrid, Cassano, esse sim bem polêmico, que também passa pelo Real Madrid. Enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo de jogadores italianos que passaram por grandes europeus fora, comenta aí, que tem bastante nome para nós fazer parte 2, parte 3, parte 4. Valeu, rapaziada!